Hoje nós vamos falar de um personagem bíblico tremendo, que a sua história de vida, no começo parecia que tudo ia dar errado na vida dele. E de repente, meus irmãos, a gente vê que quando Deus tem um propósito na vida de alguém, os planos do Senhor não podem ser frustrados. E estou falando de José, que está em Gênesis, capítulo do 37 a 47 de Gênesis. Você vai ver que riqueza de capítulo, né? E José era o filho de Raquel, e ela teve José e teve o Benjamim, que ela veio morrer do parto de Benjamim, né? E por ser exatamente o filho da Raquel, o Jacó, que amava tanto a Raquel, lembra daquela história que ele trabalhou 7 anos e foi dado a ele ali, e depois ele teve que trabalhar mais 7 anos para ficar com a Raquel, que ele amava a Raquel. Então ele teve uma preferência por José. E até as vestimentas de José eram diferentes. E isso não foi fácil para José, porque isso levantou, né, diante dos seus irmãos, das outras mulheres que ele tinha, das concubinas, de Lia, enfim, suscitou um espírito de inveja, de ódio, né? Aqui a palavra mesmo fala assim, sentimento de ódio mesmo, né? Que eles tinham. E de repente ele começa a falar dos sonhos que ele estava tendo. Um menino jovem de 17 anos começa a citar 2 sonhos, né? Um dos feixes, que os feixes que dá a entender o pai e os irmãos, todos se dobram, né, perante, e fica só um feixe em pé. E depois a constelação, tanto a lua como o sol e como 11 estrelas, elas também fazem reverência a ele. E isso levanta ainda mais problema entre ele e os irmãos. Cada vez mais o inimigo coloca no coração dos seus irmãos essa raiva só tende a aumentar, né? Cada vez mais semeada e adubada para isso, né? E nós vamos também ver que seu pai Jacó, ele tinha uma confiança muito grande em José. Ele tinha era aquela pessoa que ele dizia, olha, vê ali como é que tá teus irmãos, e José ia lá e via. Então havia uma certa confiança em José de observar o que estava acontecendo com os seus outros irmãos, que com certeza isso também era observado, isso também era sentido por eles, né? E numa dessas pedidas do pai, ele vai ao encontro dos seus irmãos, né? E naquele momento que ele sai a caminho dos seus irmãos, ele não acha os seus irmãos logo de primeira. E aí, quando ele já estava pensando em voltar, né? Estava procurando, não estava sabendo como encontrar, aparece um homem. E esse homem chega e diz, olha, você está procurando por quem? Não, estou procurando pelos meus irmãos. Eles estão ali em Dotã, né? E aí ele vai até ao encontro dos irmãos. Porém, quando ele vai se aproximando dos seus irmãos, os seus irmãos já começam a quê? Lá vem aquele sonhador, ou seja, lá vem aquele que se acha o tal, o dono do pedaço, que é o amado do papai, né? Em outras palavras, isso aqui são palavras minhas acrescentadas, né? Lá vem o queridinho do papai, né? E aí eles começam a maquinar, o que é que a gente faz com ele? Vamos matar. Aí um chega e faz, não vamos matar não, né? Porque aí a gente ia ser culpado do sangue, né? Vamos vender. Enquanto estão nesse diálogo, eles pegam José, jogam no poço que está vazio, e fica ali comendo e dialogando com relação à vida de José. Ou seja, parecia que eles se achavam no controle dessa vida de José, quando na verdade toda essa
esse momento de dificuldade que estava acontecendo, mas eles estavam se achando como fossem o dono da vida de José. A gente mata, a gente vende, o que é que a gente faz? Eles não sabiam que ali estava um Deus Todo-Poderoso, que já estava olhando tudo, que estava prescrutando tudo e que daquela maldição ali, na vida do servo dele, ia ser transformada em bênção. Mas eles não sabiam. Então aí aparece uma caravana, eles vendem o irmão José. Imagine o sentimento de José, enquanto no poço, os irmãos comendo, decidindo o que fazer da vida dele, a angústia que ele deve ter sentido, a tristeza, a decepção, a mágoa, o rancor. Que sentimento, quantas turbulências de sentimento ele deve ter passado na cabeça dele. E o pior, e quando ele é vendido, e sai daquele meio dele e vai embora, o que não passou também na cabeça dele? Nossa, olha o que é que meus irmãos estão fazendo comigo, o que é que meu pai vai pensar, o que é que vai acontecer comigo a partir daí? Quantas coisas devem ter surgido na mente de José? E quando José é levado para o Egito, aí vem um oficial do faraó chamado Potifar, compra ele e leva ele para a sua casa. E ali o Potifar começa a notar, esse homem está aqui, eu estou começando a ver que ele está abençoando minha casa, porque meus bens só fazem crescer. Glória a Deus, né, irmão? A gente sabe, meus irmãos, que a palavra de Deus fala que aquelas pessoas que traz a luz do Senhor, até quem está em trevas, tem que receber essa luz. Porque a palavra também fala, onde tu tá, a planta do seu pé é terra santa. E as coisas acontecem, e as coisas prosperam. Prospera porque há alguém que está naquele meio, que clama pelo nome do Senhor e que crê no Deus verdadeiro que pode todas as coisas. E aí Potifar diz, nossa, eu vou colocar ele como meu braço direito. E aí acontece toda aquela história que vocês sabem, a mulher de Potifar vai assediá-lo e levanta uma calúnia contra ele. Potifar manda ele para a prisão. E naquele momento da prisão, né, que é muito interessante isso aí, no momento da prisão vocês vão ver que ele não resmunga, ele não perde a fé, ele não se revolta, mas o momento, mais uma vez, o momento oportuno dele se mostrar de que é uma pessoa diferente, de que há um ser superior cuidando dele, ele mostra através do sonho do copeiro e do padeiro. Porque quando Deus quer abençoar, meus irmãos, ele abençoa na escassez e ele abençoa na bonança. Quando Deus quer te abençoar, você vai ser abençoado quando estiver no melhor da sua vida, mas também quando estiver em pleno deserto, o Senhor vai estar ali com você e ele vai continuar te usando. Porque ele não vai deixar de estar presente. O Senhor cuida de nós no momento da alegria e no momento da tristeza. Então, no momento que ele estava ali na casa de Potifar, que tinha toda aquela mordomia, o Senhor disse, não, José, não é isso que eu quero para ti. Tá cômodo, não tá? Mas eu vou ter que fazer algum movimento para que tu saias daí. E ele foi levado para a prisão. Mas ali, aquele momento, não era o momento de derrota de José. Era o momento do trabalhar de Deus. Era o momento do Senhor levantá-lo com força para o que viria na vida dele. E foi nesse ínterim que o Senhor também disse, eu também estou aqui contigo. Tu está aqui preso. Tu está aqui distante de todos. Tu está em terra estranha, pessoas estranhas, mas eu te conheço desde o ventre da tua mãe. E eu tenho propósito na tua vida. E aí,
os sonhos tanto do copeiro como do padeiro se concretiza e o copeiro, o padeiro morre, como acontece, como foi mostrado no sonho, e o copeiro fica trabalhando para o faraó. Interessante que ele se esquece completamente de José. José disse, olha, quando tu estiver lá, tu lembra de mim perante o faraó? E por que será que ele esqueceu? Com certeza, meus irmãos, o Senhor não queria ele como auxiliar do copeiro. O que o Senhor tinha para a vida de José era outro propósito muito maior. Porque todas as vezes que a pessoa sai do deserto, o Senhor faz com que o que vem surgir seja muito maior. Que às vezes nem os olhos conseguem enxergar, nem os ouvidos conseguem escutar o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E ele disse, não, ele vai esquecer. Mas no momento certo, ele vai se lembrar. E foi quando o faraó teve um sonho de umas vacas gordas e umas vacas magras. E aí ninguém podia interpretar esse sonho. E aí o Senhor entra novamente aí na história e faz... O copeiro se lembra, estou lembrado de uma pessoa que enquanto estava preso, ele disse exatamente e aconteceu assim comigo e aconteceu com o padeiro. Então, me manda ele para cá. E como mais uma vez eu digo, aquilo que quando Deus começa uma obra, ele vai completar essa obra na vida da pessoa. E aí o faraó diz, você agora vai ser o governador. E ele realmente começa a ser o governador do Egito para administrar todo esse momento. Você vê, irmãos, o cuidado de Deus na vida das pessoas. Porque assim como acontece, não só foi com José. Isso acontece com a minha vida, com a tua vida, com a vida de todo aquele que sabe que a sua vida está no controle e nas mãos de um Deus que tudo vê, tudo ouve, tudo prescruta. E que não cai uma folha sem a permissão dele, louvado seja o nome do Senhor. E ele tem cuidado de cada um de nós. E nós vamos ver exatamente que quando o Senhor tem um propósito para você, meus irmãos, tem um propósito para mim, ninguém, e é por isso que a palavra fala, agindo Deus, quem pode impedir? Aleluia! O chamado que Deus tem para ti, que Deus tem para mim, aquilo que Ele já planejou, ninguém vai roubar. Inimigo nenhum vai roubar. As hostes espirituais da maldade podem tentar tumultuar, mas não vai ser roubado. Porque o que Deus guardou para aqueles que o amam vai ser cumprido. Louvado seja o nome do Senhor. Quando Deus tem um propósito em nossas vidas, não há obstáculo que possa impedir o agir do nosso Deus. Os irmãos um dia iriam lá no Egito. Iria se prostrar diante daquele governador do Egito. Não sabiam eles ainda que era o José. Naquele momento, quando ele procura os irmãos e não acha, e ele já estava voltando, aparece um homem e diz, olha, eles estão ali. Poderia se pensar, poxa, por que não deixou ele ir embora para casa? Ele iria para casa, não ia ser vendido, não ia ser preso. Pois é, mas o Senhor sabia que aquele homem tinha que aparecer ali para dizer, vai para Dotã, porque a tua história vai começar a partir dali. Qual é a tua história que Deus tem traçado na tua vida?
O que é que Deus quer fazer? Você está com medo? Medo de quê? Maior são aqueles que estão contigo do que aquele que está no mundo. Manda o Senhor abrir os teus olhos espirituais para que tu possas enxergar o que está por trás de tudo isso que está sendo mostrado para você. Não saia do foco do que Deus tem para você. Porque muitas coisas virão atrapalhar para te tirar do foco do Senhor. Mas lembre-se, se você crê na palavra do Senhor e no Deus que fez o chamado, olhe para Ele, só para Ele, somente Ele, e você vai ver o que vai acontecer na sua vida. Porque todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas boas e ruins, porque há um propósito em nossas vidas. E devemos ter um espírito completamente sensível ao Espírito de Deus para entender o que Ele quer de cada um de nós. Que possamos meditar nessa palavra e saber que Deus olha para muitos Josés e vai completar a obra que Ele começou na vida de cada um de nós, para a honra, para a glória e para o louvor do nome dele. Em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.